Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Mais uma vez nós queremos trazer algo da parte de Deus aos nossos corações e que Deus possa, através da sua palavra, nos ensinar, nos inspirar e fazer a sua vontade prevalecer entre nós. Hoje nós queremos falar sobre milagre em Gadara. E nós vamos ler Marcos capítulo 5, do versículo 1 em diante. Diz assim, olha, Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo o concorrente, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. E andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostou-se diante dele, gritando em alta voz: que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. E ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, sai desse homem. Amém, queridos? Amém? É comum na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, no decorrer da nossa jornada, da nossa história, da nossa trajetória, é comum passarmos por situações difíceis, passarmos por situações conflitantes, passarmos por situações de calamidade, de tristeza, de perdas. Isso é comum aos seres humanos ao longo dos anos, ao longo da vida, ao longo da jornada de sua vida. A gente tem visto que da virada do ano para cá, muitas pessoas têm perdido as suas vidas com enxurradas, com enchentes, com chuvas fortes, com desabamentos. Houve um grande desabamento agora aí de um pedaço de rocha que desabou em cima de algumas embarcações. É comum passarmos por situações difíceis, situações calamitantes, situações degradantes da nossa vida. As maiores dificuldades, as maiores lutas, os maiores problemas viveram também os discípulos de Jesus. Até o próprio Jesus passou por situações de dificuldades, de situações ou situações em que ele e os seus discípulos tiveram que sair de alguma dificuldade, alguns problemas que eles tiveram que encontrar, que eles encontraram, perdão, durante as suas caminhadas, a sua trajetória. E mesmo perto de Jesus, mesmo junto de Jesus, mesmo do lado de Jesus, os discípulos experimentaram várias situações de dificuldades, de problemas, de desafios, porque ninguém, mesmo estando com Jesus, está imune a passar por situações difíceis. Nenhuma pessoa que está do lado de Jesus, que crê em Jesus, que confessa Jesus, está imune a perder uma pessoa, a perder um ente querido, a passar por situações difíceis, degradantes, né?
Nem mesmo eles, nem mesmo nós estamos imunes a isso, a essas tragédias, a essas dificuldades, a essas lutas do dia a dia, porque Jesus foi bem claro: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. O ânimo, a certeza que nós temos em um Deus todo-poderoso, que pode nos guardar, que pode nos proteger, que pode nos livrar. Ele vai nos livrar. Mas nós vamos passar por situações difíceis. Nós vamos passar por situações conflitantes, desafiadoras, situações que muitas vezes nós não vamos achar que não temos condições de suportar a dor, a aflição, a agonia, a perda. Mas Jesus, ele nos garante. Jesus, ele nos garante, lá na frente, uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento, uma vida sem lágrimas, sem choro, fiel ao que vencer, ao que vencer, ao vencedor, dar-lhe-ei a coroa da vida. Então todos nós vamos passar por situações difíceis, vamos passar por situações degradantes, desafiadoras, para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa comunhão com Deus, para nos levar para mais perto de Deus, para nos levar para mais próximo do Senhor, que é isso que Ele quer. Que nenhum problema, que nenhuma dificuldade, nenhuma situação degradante, difícil possa nos tirar da presença de Jesus. Que nenhuma situação adversa possa nos tirar da presença de Jesus, da presença de Deus. Que a nossa segurança, que a nossa certeza esteja firmada com Cristo Jesus. Amém? Quando Jesus embarca para Gadara, atravessando o mar de Tiberíades, indo em direção a Gadara, uma região grega, uma região de fazenda de porcos. Gadara, um lugar de um povo diferente, de pessoas diferentes, de trabalhos diferentes, porque é um trabalho que o judeu não pratica, cuidar de porcos, e uma região ali, uma ilha afastada, aonde Jesus se dirige com os seus discípulos até a cidade de Gadara. A Bíblia diz que Jesus despede a multidão, entraram no barco e saíram até Gadara, do outro lado. E a Bíblia diz que outros barcos os seguiam. A multidão, vendo Jesus com os discípulos entrando no barco, alguns deles também pegaram o barco e seguiram o barco de Jesus. E a Bíblia diz que levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te,
fique quieto. E o vento aquietou e tudo ficou calmo. Amém? Durante a trajetória da nossa vida, mesmo com Jesus no nosso barco, nós vamos ter que enfrentar as tempestades da vida, as dificuldades da vida, os problemas da vida, mesmo com Jesus no nosso barco. E será que Jesus não se importa com o nosso sofrimento? Será que Jesus não se importa com a nossa dor? Será que Jesus não se importa com a nossa tristeza? Será que Jesus não se importa com aquilo que nós estamos passando, sentindo? De dificuldades, de problemas, de lutas? Será que Jesus não se importa com isso? Em meio à dificuldade, em meio ao problema que os discípulos estavam passando, chamaram Jesus, e Jesus foi aquele que solucionou o problema, que solucionou a dificuldade. Só Jesus é o único que pode resolver o problema da tempestade, resolver o problema dos ventos fortes. Só Jesus pode acalmar o mar. Só Jesus pode dar tranquilidade ao marinheiro, ao navio, à nossa embarcação. Só Jesus é aquele que traz a tranquilidade, o equilíbrio, tanto emocional, físico quanto espiritual. O que você está vivendo na sua vida? Que situação você está vivendo? Você está passando? Será que Jesus não pode entrar no seu barco e resolver isso? Sentir o que você sente? Passar o que você passa? Viver o que você está vivendo? Jesus despertou e acalmou o vento e a tempestade e se fez grande bonança. Desculpa. As tempestades e os ventos fortes durante a nossa vida são aquilo que vão tentar impedir o nosso sucesso e a nossa vitória. Preste bem atenção, Jesus está rumando a Gadara, está num barco no meio do mar, e uma tempestade tentando impedir alguém de ser abençoado, alguém de ser alcançado. Quando as tempestades vierem, quando os ventos fortes vierem, saiba de uma coisa: algo bom vai acontecer no final da tempestade, no final do vento forte. Um treinamento, um despertamento, uma grande bênção, uma grande vitória, uma grande conquista que Deus tem preparado para nós lá na frente. Porque aqui até então nós não sabemos o que está acontecendo, o que vai acontecer. Nós não temos conhecimento do que está acontecendo aqui. Mas Jesus sabe, mas Deus sabe. Nós não sabemos, mas Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe o que está se passando. E as tempestades vêm para tentar nos impedir, nos tirar do foco, da visão, da razão que é os olhos voltados para Deus, para Jesus. E aí, possuído de medo, possuído de temor, Jesus chama eles de medrosos. Jesus chama eles de medrosos, de homens que não têm fé, de homens incrédulos. E veio, a Bíblia diz que veio entre os discípulos um grande temor. E eles ficaram se perguntando e indagando: quem é este
Quem é este ser? Quem é esta criatura? Quem é esse homem que até o vento e ao mar lhe obedece? Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, que fez o mar, que fez o vento, que fez tudo para lhe obedecer. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, o nosso Criador, Jesus, que veio da ordem para nos abençoar, para mudar a nossa história, mudar o nosso rumo. Amém? E aí a Bíblia diz que Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, na terra dos Gerasenos, na terra dos Gadarenos. Jesus chegou ali naquele lugar com os discípulos. E ao desembarcar, olha o que a Bíblia diz, e ao desembarcar, logo um homem possuído de um espírito imundo veio dos sepulcros, veio dos cemitérios, veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com corrente. Havia ali em Gadara, havia ali naquela região um homem que tinha uma legião de demônios. Havia ali naquela região um homem possuído por uma entidade de demônios. E aquele homem, ele era dominado por essas legiões e ele aterrorizava aquele lugar, principalmente à noite. Aquele homem gritava de noite, honrava, uivava. Aquele homem não deixava aquelas pessoas daquela localidade em paz. Era uma perturbação, era uma agitação, era uma agonia, era um sofrimento por parte daqueles pequenos moradores que moravam ali em Gadara. Aquelas pessoas desse território, elas tentaram de várias formas ajudar aquele homem. Eles tentaram vários meios ajudar aquele homem, solucionar o problema daquele homem. De todas as maneiras, aquelas pessoas, elas viam o sofrimento daquele homem. Um homem que andava nu, que corria, saía correndo, que se retalhava. Homem que gritava. Homem que fazia medo para aquelas pessoas. Possivelmente já estava ali há muitos anos. A sua aparência deveria ser uma aparência de uma pessoa horrível, cabeluda, suja. Vamos dizer assim, um monstro que aterrorizava aqueles moradores. E eles prenderam eles com correntes. E eles prenderam ele com grilhões. Mas mesmo assim, aquele homem quebrava com a sua força, destruía, despedaçava com a sua força aquelas correntes. Despedaçava tudo com a sua força. E a Bíblia diz que ninguém conseguia dominá-lo, ninguém conseguia domá-lo, ninguém conseguia fazer nada. É isso que a Bíblia está dizendo. Ninguém conseguiu fazer nada por aquele homem que vivia naquela situação degradante, difícil, horrível. Ninguém conseguiu resolver a situação daquele homem. Andava sempre de noite e de dia gritando entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Aquele homem tinha uma legião de demônios, aproximadamente 6.000 demônios
que estavam na vida daquele homem. Ele já não tinha domínio de si, ele já não tinha consciência de si, ele já não tinha noção do que ele estava fazendo e aonde ele estava. Ninguém sabia de onde era aquele homem. Ninguém entendia até então por que aquele homem vivia naquela situação, ali naquele lugar. Ninguém sabe ao certo também como aquele homem foi parar ali. Ninguém sabe a história desse homem. Nós só sabemos que ele morava em Gadara e nós só sabemos que Jesus foi em Gadara por causa dele. Jesus sai de um lugar para ir para outro lugar por causa de nós. Jesus foi em Gadara por causa daquele homem. Jesus foi salvar a vida daquele homem, porque uma alma vale mais como o mundo todo. E queremos pregar para grandes multidões, queremos ter grandes igrejas. Esquecemos das almas que estão perecendo, que estão sofrendo, que estão amarradas pelo poder de Satanás, que estão sendo levadas cativas ao cativeiro, dominadas por forças demoníacas, malignas, diabólicas. Ninguém sabe a família desse homem. Mas Jesus foi até Gadara. Quando Jesus desembarca em Gadara, ele vem correndo e se prostra diante de Jesus, porque até os demônios têm que se prostrar diante de Jesus. Até os demônios têm que se curvar diante de Jesus, têm que honrar Jesus. Quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele, gritando a tua voz: o que você quer comigo? Não o homem, mas o demônio que estava nele. Jesus, filho do Altíssimo, como o demônio reconhece a pessoa e a natureza de Cristo. Muitos estudiosos religiosos não reconhecem a autoridade, a menção do nome de Jesus, mas o diabo conhece, os demônios conhecem, Satanás conhece e reverencia, se prostra diante de Jesus. Peço que não me atormente. Jesus não saiu para atormentar ninguém. Jesus não saiu para bagunçar a vida de ninguém. Jesus não saiu para perturbar aquele povoado, muito pelo contrário, Jesus saiu para fazer a obra de Deus, fazer o trabalho de Deus, fazer o trabalho de libertação, de transformação, de salvação na vida daquele homem. E a vida daquele homem vai servir de testemunho não só para aquelas pessoas que estão ali também, principalmente, mas também para outras pessoas. Que é isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. Nos tira de uma vida degradante, uma vida sofrida, humilhante, depravante, e nos coloca como exemplo para outras pessoas também querer o mesmo Deus, querer o mesmo Senhor. Aleluia. 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 E o versículo diz assim: e isto disse porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, sai desse homem. Jesus deu uma ordem para os espíritos imundos saírem daquele homem. E aí eles saíram, exigiram que fosse mandado para a manada de porcos. E Jesus ordenou a ida deles para a manada de porcos, entraram nos porcos, e a Bíblia diz que aqueles porcos se precipitaram despenhadeiro abaixo.
E os espíritos pediram: e nos mande para a manada de porcos. E Jesus permitiu. Então, saindo o espírito imundo, entraram nos porcos. E era cerca de 2.000, precipitando-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Um espanto para aquelas pessoas, para os donos daqueles porcos. Um acontecimento notório, grandioso, aconteceu ali naquela região para servir de testemunho para aquelas pessoas, servir de testemunho para aquela população, para aquela região. Mas em vez disso, em vez deles ficarem alegres, felizes, porque um homem tinha sido liberto, porque um homem tinha sido salvo, não. Eles mandam, que Jesus se retirassem de lá. Eles mandam que Jesus se retirem de lá. E Jesus vai se retirar. Amém? Mas eu quero fazer atenção o versículo 18 e 19. Isso aqui que é a nossa mensagem. Versículo 18 e versículo 19 diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com instância que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a tua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Amém? Porque a Bíblia diz assim no versículo 16, olha, versículo 15, aproximando-se de Jesus, viram as pessoas da cidade de Gadara, depois dos porcos se precipitarem no mar, eles vieram para ver o que estava acontecendo. Aproximando-se, Jesus viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. Porque nós estamos preocupados mais com os nossos bens materiais do que com a nossa própria vida. Nós estamos preocupados muitas vezes com os nossos bens materiais, com o nosso patrimônio, do que com a nossa própria vida. Mas Deus é diferente. Deus valoriza a vida do ser humano. Deus não valoriza patrimônio, riqueza, bens que uma pessoa possui. Deus valoriza a vida dele, a salvação dele. Deus valoriza a vida do homem em primeiro lugar. Serviu de testemunho para aquelas pessoas, mas eles não quiseram saber do estado daquele homem, eles quiseram saber do prejuízo que eles tinham tido naquele momento. E Jesus está saindo. Jesus entrando no barco para voltar. E aí olha o que acontece. Esse homem pediu para Jesus, com insistência, com muita insistência, ele pediu para Jesus para ir com ele, para estar do lado dele. Insistiu com veemência, insistiu bastante para estar do lado de Jesus, porque agora ele tinha consciência, agora ele estava são, agora ele já estava vestido, agora ele já estava trajado de uma forma diferente, um olhar diferente, semblante diferente, mas atitude diferente. Agora ele não era mais aquela pessoa que urrava, que gritava, que se retalhava. Agora ele está em perfeito juízo, agora ele tem noção do que ele está fazendo. E insistiu para estar com Jesus. Insistiu para ir com Jesus. E Jesus disse: não, vá para a tua casa. Vá para a sua casa. Vá para os seus parentes. Conte-lhes tudo o
que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Por quê? Porque quem não quis acreditar aqui, vai acreditar agora aqui. Porque ele estava longe da sua família, estava afastado do convívio familiar. E agora Jesus está dando uma ordem: voltem para sua família, volta para tua casa. Porque o teu primeiro ministério é a sua família. O primeiro ministério na vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher de Deus, é a sua família. E a gente tem que valorizar o nosso primeiro ministério, que é a nossa família, que vai servir de testemunho. Ele vai contar para a família, vai evangelizar a família, vai ganhar os parentes, os amigos, pessoas próximas, e vão acreditar, e vão dar valor, e vão crer na mensagem do evangelho, daquilo que Deus fez na vida dele. Vai para a tua casa, vai para os teus. Talvez ele tivesse uma mulher, tivesse filhos, talvez tivesse mãe, pai. Jesus está dizendo aqui, está testemunhando. Quantos anos afastado, quantos anos longe. Conta tudo o que foi que eu fiz por você. Conta tudo que o Senhor fez por você. Que isso vai servir de testemunho. Que a nossa maior pregação é o nosso testemunho. O nosso maior sermão é o nosso testemunho de vida. Não adianta eu pregar 1 hora, 2 horas se eu não tenho testemunho de vida. Se eu não estou bem na minha casa, se eu não estou bem na minha família, se eu não estou bem dentro do meu lar. Se eu não estou bem com os meus familiares. Se eu não estou bem na minha casa, vai para a tua casa. É lindo isso. É tremendo isso quando a gente vê uma história dessa. Vai para a tua casa. O teu primeiro ministério. O teu primeiro ministério é a sua família, o seu lar. Vai para a sua casa, conte tudo o que o Senhor fez por você. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus.